Começo aqui a apresentar todos os conceitos desenvolvidos pelo Trader Day, fiel a como eles foram transmitidos. Mais que isso, o objetivo desse material é consolidar todo o ensinamento que obtive através das mentorias de 2024 e 2025 do Trader Day. Pretendo pôr à prova no gráfico cada conceito apresentado para expurgar conceitos possivelmente mal explicados, mal compreendidos ou contraditórios. Estou fazendo esse material para o meu próprio benefício, porém, estou compartilhando para que você que esteja assistindo e não pode pagar uma mentoria de R$ 12.000 ou, caso tenha dificuldade em aprender na língua inglesa, também possa se beneficiar. A Quarterly foi desenvolvida através de engenharia reversa de conceitos ensinados pelo ICT. Para uma correta compreensão dos ciclos de mercado, o tempo deve ser dividido em quartos. Utilizar a Quarterly e conceitos básicos do ICT leva a uma precisão aumentada. Compreender Quarterly te permite ser flexível. Funciona com qualquer estilo de trading, pois é universal a todos os tempos gráficos. A Quarterly remove a ambiguidade, pois te dá pontos de referência específicos para olhar quando for entrar em negociações. O tempo é fractal. O ciclo anual é composto por 4 quartos de 3 meses cada. Q1 vai de janeiro a março, Q2 vai de abril a junho, Q3 vai de julho a setembro e Q4 vai de outubro a dezembro. Deve-se considerar o fuso horário de Nova York para todos os conceitos relacionados a Quarterly ou ICT. Existem diversas maneiras as quais você pode estar usando para delimitar os ciclos. A mais simples delas é você utilizar essa ferramenta de desenho, Fib Time Zones, em português deve ser algo como zonas temporais de Fibonacci. Você vai selecionar ela e para marcar o ciclo anual, você vem aqui no primeiro dia de janeiro e vai puxar até o primeiro dia de janeiro do ano seguinte, né? No caso aqui, para pegar um ano inteiro, eu tive que usar 2024. Então temos aqui Q1, Q2, Q3 e Q4. As configurações que eu utilizo são essas daqui. Você pode pausar se você quiser, mas basicamente é 0,25, meio, 0,75 e 1 para você ter os quartos. Caso você queira copiar, você clica no Ctrl e clica aqui nessa linha guia e arrasta aqui. Então você terá 2023, só cuidado aí para ajustar. Vê que ele pega uma semana a mais aqui. Então, você tem que pôr no primeiro dia de janeiro. O mesmo você pode estar fazendo aqui para 2025. Quiser selecionar inclusive o texto, você clica em Ctrl e faz essa caixa de seleção. Clique em Ctrl novamente, clique em um deles e só arrasta. Uma maneira talvez mais prática e mais precisa é utilizar indicadores. O mais utilizado deles é o do 2 Degrees. Você clica aqui para adicionar no seu gráfico. Você vai ter que ajustar ele aqui quais ciclos você quer. A gente está aqui olhando para o ciclo anual por enquanto. Veja que ele marca aqui uma caixa cinza para Q1, cinza para Q1, vermelho para Q2, verde para Q3 e azul para Q4. Um outro indicador muito utilizado é esse do Waffles BTC. A diferença é que ele vai plotar no gráfico. Então ele plota essa linha aqui e nos tempos gráficos menores ele desenha uma espécie de uma caixa aqui. Padrão de cores, eu não sei se é esse o padrão ou se é porque está salvo o meu padrão, mas seria o mesmo que o do 2 Degrees. Aqui é um ciclo menor, evidentemente, a gente já vai chegar lá. Por último, o que eu utilizo é um indicador pago do Lawson Triad. Ele está em atualização, então atualmente ele tem disponível somente esse daqui. Esse já marca no gráfico automaticamente aqui todos os quartos com as descrições, né, os nomes de cada quarto. E ele tem uma série de outras coisas também relacionadas à Quarterly Theory
Então, basicamente, são esses 3 indicadores ou a ferramenta de desenho que você pode usar. O ciclo mensal é composto de 4 quartos de uma semana cada. Q1 é a primeira semana completa de cada mês. Q2 é a segunda semana. Q3 a terceira semana. E Q4 a quarta semana. A primeira semana completa é contada a partir da primeira semana completa, a que tiver a primeira segunda-feira. Se a primeira semana do mês tradicional é parcial, ela deve ser omitida e considerada como uma distorção. O ciclo mensal é melhor visualizado no gráfico de 4 horas, falaremos mais à frente sobre isso, mas você pode vir aqui no indicador e marcar para ele mostrar também o ciclo mensal. Note que ele tem um espaço transparente aqui, isso é a semana incompleta do mês. Note que outubro começa numa quarta-feira e devemos começar a contar a partir da primeira segunda-feira, né, o primeiro domingo. A gente pode estar usando a mesma ferramenta e aí vamos marcar até na primeira segunda-feira do mês seguinte, que é no dia 2 de novembro. Note que o indicador já separa aqui Q1, Q2, Q3, Q4. Você pode usar também o outro indicador do Waffles. Note que ele vai estar marcando essas linhas pontilhadas a cada quarto, a cada semana. Tem também esse outro indicador que, como ele é pago, eu vou evitar ficar falando dele aqui. A nossa primeira segunda-feira aqui em outubro, no dia 6, o que faz dessa primeira semana o Q1, a segunda semana seria o Q2, Q3 e Q4. No mês seguinte, o dia 1º cai num sábado, então devemos marcar a primeira segunda. Começa no dia 3, como o dia 3 abre no domingo às 18, né? Então temos Q1, Q2, Q3 e Q4 de novembro. Em outubro aqui, por exemplo, a gente teve do dia 28 ao dia 3 uma semana ineficiente. É bem o que no gráfico aqui marca. Vejam ali na escala do dia 28 ao dia 5 de outubro. O ciclo semanal é composto por 4 quartos de um dia cada. Q1 é a segunda-feira, Q2 terça-feira, Q3 quarta-feira, Q4 quinta-feira. A sexta-feira não é incluída no ciclo semanal pelo fato de possuir sua função específica. O ciclo semanal é melhor visualizado no gráfico de 1 hora. Podemos estar utilizando as mesmas ferramentas aqui, marcar o ciclo semanal no indicador. Ele vai ter em transparente aqui a sexta-feira, que conforme explicado tem o seu próprio propósito, que não abordaremos ainda. Podemos também utilizar a ferramenta de FIBO aqui, de domingo às 18 até o quinta às 18, porque não pega a sexta-feira. Deixa eu apagar aqui. Agora sim, Q1, Q2, Q3, Q4. O indicador também que marca no gráfico vai estar marcando Q1, Q2, Q3 e Q4. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Apesar de ela não fazer parte dos quartos, ela faz parte do ciclo, mas chamamos ela de Q0. Futuramente vamos falar mais sobre a sexta-feira. O ciclo diário é composto por 4 quartos de 6 horas cada. Q1 é a sessão asiática, que vai das 6 horas da tarde até a meia-noite. Q2 é a sessão de Londres, que vai da meia-noite até as 6 da manhã. Q3 é a sessão de Nova York, que vai das 6 da manhã ao meio-dia. E Q4 é a sessão da tarde, que vai da meio-dia até a abertura do próximo dia às 18. O ciclo diário se alinha perfeitamente com as 4 sessões de negociações de um dia de negociação. O ciclo diário é melhor visualizado no gráfico de 15 minutos. Você pode estar utilizando as mesmas ferramentas aí. Você marca aqui para mostrar o ciclo diário. Ele vai plotar aqui Ásia, Londres, Nova York da manhã, sessão da tarde. Também tem o outro indicador aqui plotando no gráfico.
Das 18 à meia-noite, Ásia, meia-noite às 6 da manhã, Londres, 6 da manhã ao meio-dia, Nova York, meio-dia às 18, a sessão da tarde. Cuidado aqui se você for utilizar a ferramenta de desenho, se você marca das 18 às 18, ele vai ter uma leve distorção. Isso acontece porque o mercado fecha às 17, então você teria que puxar ele aqui uma hora para frente para compensar essa hora que não tem dados, das 17 às 18, e aí sim você teria marcado aqui as sessões corretamente. Cada sessão pode ainda ser dividida em 4 quartos de 90 minutos cada. Para poupar o nosso tempo, eu não vou ler o horário de cada quarto aqui. Você pode pausar o vídeo e tomar nota. No começo, é bastante coisa para lembrar, mas futuramente, com experiência e aplicação, fica tudo memorizado. O importante aqui é notar que tempo é fractal e que podemos estar dividindo cada sessão ou cada ciclo em 4 partes iguais. Isso nos permite subdividir ainda mais, até mesmo os ciclos de 90 minutos, ou produzir ciclos maiores do que o anual que foi apresentado aqui. Futuramente falaremos mais sobre isso. Agora que já falamos da fractalidade do tempo, vamos começar a olhar as funções de alguns dos quartos. Esse operacional parte da premissa de que preço de negociação é ofertado por um algoritmo. Portanto, deve haver algum tipo de input, dados de entrada, que é usado por esse algoritmo para tomar decisões ao longo de cada ciclo. Essa é a função de Q1. Q1 dita o quarto que se segue. Ele funciona como um barômetro de antecipação de condições de mercado nos quartos subsequentes do ciclo em questão. Via de regra, se Q1 está esticado, Q2 tende a consolidar. Se Q1 está em um range apertado, Q2 tende a expandir. Demonstrar no gráfico aqui, a gente vai estar utilizando aquele mesmo indicador que plota no gráfico. A gente vai estar focando aqui em Q1, porque ele vem primeiro, né? Então é o cinza, retângulo cinza. A gente vai estar procurando em condições onde esse Q1 tem uma relação de achatamento do preço, né? O preço não se expande em uma única direção. Então a gente nota aqui que apesar de que por esse breve momento ele dá uma breve expandida, se a gente comparar em relação ao quarto anterior aqui, nota que ele tem essa característica achatada também, né, entre o topo e o fundo. Mas o preço fica bem sobreposto, assim, as barras sobrepostas umas às outras, né? As barras não têm essa característica de muitas barras sequenciais em uma única direção. Então aqui a gente pode imaginar que houve uma consolidação. Já no Q2 aqui, então a gente estaria esperando por uma expansão, apesar de que não é o melhor exemplo, não há uma expansão muito grande aqui nesse Q2, mas nota que ele já abre expandindo, ele brevemente consolida, e note a diferença, né? Aquele brevemente expande, aquele brevemente consolida, depois então ele expande novamente até o fechamento. Outra coisa que a gente pode notar também, principalmente quando não estiver muito claro, a gente pode estar analisando internamente aqui dentro desses ciclos maiores, né? Então esses quadrados cinzas nada mais são do que fractais menores. Então a gente pode estar aqui descendo um tempo gráfico e analisando as mesmas características, né? Então aqui a gente inicialmente aqui tem um Q1 que parece mais esticado, né? Veja que não há muita sobreposição, com exceção desse começo aqui, mas depois ele estica bastante. Q2 ele até dá uma continuada, mas não se move muito. Então, apesar de ser mais um exemplo que não está tão claro, a gente tem aqui Q1 expandindo, Q2 acumulando, espera para Q3 uma nova expansão. Aqui, ao contrário, a gente tem Q1 acumulando claramente, né? Aquela condição do ciclo achatado. Então a gente vai estar esperando para Q2 uma expansão. Nem sempre é tão claro, né? A gente pode ver diversos exemplos aí. Você pode pegar no seu gráfico e testar vários exemplos. Você vai ver que nem sempre é tão claro. Quando não for tão claro, a recomendação é que você desça um fractal aí ou espere mais clareza
mas no geral isso vai nos dar uma capacidade de mapear bem o ciclo que está por vir, né? Se Q1 expande, Q2 tende a consolidar. Se Q1 consolida, Q2 tende a expandir. As True Opens são os componentes principais da Quarterly. Elas são preços de abertura específicos que servem como um filtro, baseado no tempo, para detectar Judas Swings, Stop Hunts. True Opens são sempre o preço de abertura de Q2, de todos os ciclos. É um conceito simples de compreender. Se estiver altista ao longo de um ciclo, você quer comprar abaixo da True Open desse ciclo. Se estiver baixista ao longo de um ciclo, você quer vender acima da True Open desse ciclo. Isso por si só irá aumentar sua acurácia significativamente, pois níveis-chave ficam acima ou abaixo de True Opens. Essa figura demonstra como a True Open funciona durante um ciclo de mercado altista. Temos Q1, aqui nesse exemplo, consolidando. Temos então a abertura de Q2, que nos dá a True Open. O mercado produz um Judas Swing, que irá tomar sell side liquidity até um nível chave. A partir daí, o preço reverte e expande na direção contrária, tendo suporte na True Open. A maioria desses indicadores da Quarterly também tem um indicador para True Open. A gente aqui no gráfico de 15 minutos vai estar olhando a True Day Open. A gente pode colocar ela em vermelho aqui, deixar ela fixa. E pronto, temos aqui o mercado a True Open. Veja que a gente tem Q1, abre Q2, ele dá o Judas Swing, o movimento falso desse ciclo, um ciclo baixista. Ele dá um movimento para cima, então depois que rompe para baixo, ele vai estar operando baixista. A gente quer comprar nesse movimento aqui, ou até mesmo no pullback, até essa True Open. A gente quer vender nesse movimento que ele faz do Judas Swing. A gente estaria aqui procurando vender acima da True Open. Então, num ciclo baixista, né, apesar de que no final do dia ele reverte, mas num ciclo baixista, a gente quer estar comprando, vendendo acima da True Open. Aqui mais um dia, a gente tem a True Open aqui dada na abertura de Q2. Novamente, a gente quer estar vendendo num ciclo baixista acima da True Open. Esse é um dia que ele, quando rompe, ele não chega a voltar aqui na True Open, então a gente teria que estar entrando antes do pullback, né? Mas podemos estar vendendo acima da True Open ou no pullback até a True Open. Aqui no terceiro exemplo, a gente tem a True Open dada aqui, a gente quer então comprar abaixo da True Open por se tratar de um ciclo altista. A gente pode fazer vários exemplos, né? Aqui foi brevemente acima da True Open, só na pequena cauda dessa vela aqui. Mas basicamente essa é a função da True Open. A gente vai estar tendo um filtro para dias de baixa, a gente quer vender acima da True Open, ou até mesmo no pullback que fizer até a True Open. Em dias altistas, a gente quer comprar abaixo da True Open, né? Tem alguns dias como esse aqui, que o preço abre aqui e fecha aqui. Então é um dia que não é muito direcional, seria uma vela de um candle mais ou menos assim. Apesar disso, se a gente compra abaixo da True Open, a gente vai aumentar a nossa acurácia, a nossa precisão. E o mesmo vale para vendas, né, em dias baixistas. Então a gente tem aqui novamente um dia baixista. Esse é um caso de que a gente já vai falar daqui a pouco, mas a manipulação vem aqui no terceiro ciclo. A gente vai estar querendo vender acima da True Open. A True Year Open, a True Open anual, se inicia na primeira segunda-feira de abril. A True Month Open, a True Open do mês, se inicia na segunda segunda-feira do mês. A True Week Open, a abertura da semana,
se inicia segunda-feira às 18 horas, que já faz parte da terça-feira. A True Day Open se inicia à meia-noite de cada dia. Temos as True Opens de sessão, iniciando pela da Ásia, que inicia às 7h30 da noite. A True Open de Londres se inicia às 1h30. A True Open de Nova York se inicia às 7h30. E a True Open da tarde, às 1h30 da tarde. Temos ainda a True Micro Session Open. Ela é a abertura de Q2 de cada ciclo de 90 minutos. O algoritmo geralmente segue dois tipos de instruções específicas a partir de Q1, AMDX ou XAMD. Essa imagem é uma demonstração de um ciclo AMDX. Quando temos um ciclo iniciado por uma acumulação, temos uma espécie de consolidação em Q1. Quando o Q2 abre, nos dá a True Open e esperamos por um Judas Swing. Esse é o quarto de manipulação. Conforme vimos no exemplo autista, aqui acontece o contrário. O preço negocia até um nível-chave e então reverte, tendo a True Open como a resistência desse ciclo. Podemos procurar negociação a partir do momento que o preço reverte em manipulação. O Q3 é distribuição. Essa fase é geralmente a mais fácil de ser negociada, uma vez que a fase anterior de manipulação já estabeleceu a tendência direcional desse ciclo. Aqui podemos negociar o caminho livre que é formado quando o preço está em direção baixista. Quando não temos nenhuma região que possa parar o preço, temos uma condição de Low Resistance Liquidity Run. É um conceito do ICT. Q4 em AMDX é o X. O X pode ser uma continuação do quarto anterior ou uma reversão do quarto anterior, que é o que temos aqui nesse exemplo. O preço reverte em pontos de interesse-chave que chamamos de HTF PD Arrays. Quando o Q1 expande ou reverte, e é um X, portanto, devemos pensar em XAMD. Se Q1 expande, Q2 deve acumular XAMD. Apesar de Q2 em XAMD ser uma acumulação, a abertura dele continua sendo a True Open, e devemos esperar que em M venha a manipular o preço de abertura. E a lógica é basicamente a mesma para cada quarto. Em X, ele deve continuar ou reverter o quarto anterior. Em A de Q2, ele deve acumular e deve fazer a True Open. Em M, a gente espera que o preço venha a manipular a True Open, dando um Judas Swing. E nesse momento, depois da manipulação, a gente pode negociar na direção pretendida do ciclo. E D seria o Q4, a gente deve esperar uma continuação de Q3 e devemos negociar em direção até o HTF PD Array. Se a gente pega esse primeiro exemplo, a gente já havia denominado o Q1 como uma acumulação, Q2 aqui seria uma manipulação, Q3 seria uma distribuição e Q4 continuação ou reversão. Acumula, manipula, faz o Judas Swing. No Judas Swing a gente quer vender tanto acima da True Open na manipulação quanto nos pullbacks após a manipulação. Aqui tem um, aqui tem outro. Depois da manipulação. Em Q3 a gente tem o Low Resistance Liquidity Run, onde a gente vai ter uma corrida de liquidez facilitada. E novamente a gente quer vender pullbacks. Q4 a gente vai ter aqui uma reversão. Nesse exemplo, onde inicia Q4 revertendo a partir da mínima desse ciclo aqui. Se a gente for no 4 horas, a gente nota aqui que a gente tem essa mínima do 4 horas. Tem até esse inverse fair value gap aqui também.
esse seria o nosso HTF PD Array que virou o preço. Aqui no topo, a gente precisa ver se tem alguma coisa também. A gente tem aqui esse rejection block do 4 horas e na verdade passa a ser um breaker block ao ser rompido aqui para baixo. O preço retorna no preço médio, no min threshold. Deixa eu mudar a cor dele aqui. E a gente volta lá, a gente nota o preço reverte aqui do min threshold, sendo nosso HTF PD Array. Vamos para mais um exemplo aqui. Eu vou tirar todos esses desenhos aqui. A gente vem para esse outro exemplo do dia anterior aqui. Então a gente tem um X revertendo o quarto anterior. Aqui o Q2 é uma acumulação. Então X, M e D. Nesse caso a expansão vem em M. X vem revertendo o quarto anterior. Q2 acumula, apesar de ter uma esticada aqui brevemente. A gente nota que a característica dele são barras bem sobrepostas. Temos aqui o Judas Swing tomando a máxima. Aqui a gente tem que procurar algum HTF PD Array. E no gráfico de 4 horas, aqui a manipulação, né? A gente tem esse propulsion block. E temos um order block. Esse order block interagindo com esse faz dele um propulsion block. O min threshold está aqui. O preço manipula, dando a máxima para esse dia. Em distribuição, a gente quer tentar pegar uma continuação. Como a manipulação aqui esticou bastante, possivelmente já atingiu o objetivo, Q4 tende a não esticar tanto assim, mas ainda assim daria para pegar uma continuação até o fechamento do dia. E o nosso HTF PD Array nesse caso pode ser essa mínima aqui, junto com esse Fair Value Gap. Então a gente tem a máxima dada por um HTF PD Array e a mínima dada por um HTF PD Array. Mais um motivo do porquê esse Q4 aqui não expande. HTF PDA, ou Higher Time Frame Premium Discount Array, numa tradução livre, significaria algo como arranjo de prêmio e desconto de um tempo gráfico maior. Liquidez é induzida quando o preço ultrapassa máximas ou mínimas anteriores, enquanto negocia até esses níveis-chave. Para definirmos corretamente esses pontos de interesse de tempo gráfico maior, quando negociarmos pelo gráfico de 1 minuto, devemos utilizar como pontos de interesse de tempo gráfico maior algum ponto de interesse do gráfico de 15 minutos. Se negociamos no gráfico de 5 minutos, o nosso ponto de interesse vai estar no gráfico de 1 hora. Se negociamos o gráfico de 15 minutos, utilizamos PDAs de 4 horas.
Para o gráfico de 1 hora, utilizamos os HTF-PD Arrays do gráfico diário. E para o de 4 horas, utilizamos o HTF-PD Array de um gráfico semanal. Esses são os fundamentos principais da Quarterly Theory. A partir daqui, iremos aprofundar em cada ponto da Quarterly para compreender melhor tudo que foi falado aqui.